Bom, a gente vai começar falando dessa novidade, uma empresa chinesa de tecnologia de inteligência artificial. E eu vou colocar aqui um trechinho do que disse o presidente dos Estados Unidos para você comentar. Ele classificou até como positivo, nas palavras dele, o aparente progresso da chinesa, essa chinesa DeepSeek, em inteligência artificial. Foi num discurso para os republicanos na Câmara ontem, em que Trump disse que já vinha lendo sobre essa empresa e viu esse aparente avanço dela como algo bom porque você não precisa gastar tanto dinheiro. Vamos ouvir. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on. Então ele disse: o lançamento da DeepSeek, que é uma empresa chinesa, deve ser um alerta para nossas indústrias de que precisamos estar totalmente focados em competir para vencer. Nós sempre temos as ideias e somos os primeiros. Vejo isso como algo positivo, algo bom, porque você não precisa gastar tanto dinheiro e pode chegar na mesma solução. Mas, enfim, perdas de 1 trilhão já em ações dessas empresas de tecnologia pelo mundo, na Europa e nos Estados Unidos, com essa chegada, né, Helene? Olha, o Trump pode dizer, que bom, mas que bom coisa nenhuma, né? Na verdade, o Trump não está percebendo que enquanto ele está fazendo aí o jogo de sair da OMS, sair do Acordo de Paris, deportando todo mundo algemado, acorrentado, e causando confusão e ameaçando o mundo de taxação e, além de tudo, ameaçando anexar o Canadá, né, ali a Groenlândia, né, o Canal do Panamá, etc. Enquanto ele fica com essas ameaças ao mundo, ele não vê que o mundo está caindo no colo da China. Né? A China, que é a segunda maior economia, que caminha para em algum momento se transformar na maior economia, né? E que já é o maior mercado, né? O maior parceiro comercial, por exemplo, das Américas, inclusive do Brasil. Né? Então, o Trump, ele está atacando, ele está virulento, ele está com a expressão de guerra, com o discurso da guerra, com ações de guerra, enquanto a China faz o discurso contrário. Financiamento, soft power, se aproximou muito da África. Hoje a China está dentro da África, está dentro da América Latina, né? Tem relações boas com a Europa, e os Estados Unidos estão guerreando. Ou seja, o Trump está resumindo todo o episódio a uma questão de tecnologia. Sim, a China mostrou que pode usar chips antigos para produzir uma tecnologia hipermoderna a preços muito mais baixos, né? Ou seja, a China está lá na frente em combinar alta tecnologia com baixos preços, mas a questão nesse caso não é só de tecnologia. Enquanto Trump age como imperador do mundo, a China vai ocupando espaços para a dominação do mundo. É uma guerra de gigantes, mas me parece que a China é mais estratégica e mais discreta, e que os Estados Unidos com o Trump estão mais briguentas, barulhentas e perdendo terreno. Vamos acompanhar hoje, né, possíveis reflexos também no mercado financeiro, nas bolsas pelo mundo. Eliane, ainda sobre a crise dos deportados, com a chegada daquela primeira leva de 88 brasileiros deportados, hoje esse assunto vai voltar à mesa lá do presidente Lula com ministros, mas a gente vai colocar para você também comentar o que disse ontem num almoço com empresários em São Paulo, do grupo LIDE, né, de líderes empresariais, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele afirmou que os brasileiros deportados estavam em uma situação dramática e foram submetidos a constrangimentos
absolutamente inaceitáveis, né? Referência ali às algemas e às correntes. E Lewandowski admitiu que a reação do governo federal, que desautorizou o uso de correntes e algemas já em solo brasileiro e enviou o avião da FAB para transportá-los de Manaus para Belo Horizonte, gerou um mal-estar, mas argumentou que o tratamento dispensado aos brasileiros foi inadequado. A gente vai ouvir. Nós tivemos uma reação muito sóbria, não queremos provocar o governo americano, até porque a deportação está prevista num tratado que já vige há vários anos entre o Brasil e os Estados Unidos, que autoriza a deportação, mas, obviamente, essa deportação tem que ser feita com respeito aos direitos fundamentais das pessoas, sobretudo daqueles que não são criminosos. Então tá aí o ministro dizendo, Eliane, uma reação, mas sem provocar o governo americano. Olha, é exatamente isso. O ministro Lewandowski disse tudo, resumiu perfeitamente a posição do Brasil, né? Enquanto Gustavo Petro, presidente da Colômbia, foi para as redes sociais, disse que avião americano não ia pousar na Colômbia e fez aquela pataquada toda, e o Donald Trump, com um estalar de dedos e com a imposição de tarifas e suspensão de vistos para o Petro, para a cúpula do governo colombiano, acabou com a história. O Trump humilhou o Petro, né? O Petro foi dar uma de machão e o Trump mostrou quem é que é forte nessa história. O Brasil, ao contrário do Petro, está sendo muito cauteloso. O que o Brasil diz? Há um acordo de deportação entre Brasil e os Estados Unidos, que é um acordo desde 2017, no governo ainda do Michel Temer, prevendo deportação, sim. Depois, em 2021, esse acordo foi atualizado com uma referência, né? Porque pode, sim, usar algemas. Não é proibido. Aliás, os outros voos que vieram dos Estados Unidos no governo Biden tinham também o uso de algemas. O problema não é esse. O que o acordo de 2021 diz é que o tratamento dos deportados tem que ter dignidade humana e que o uso de algemas é em casos, vamos dizer assim, excessivos, é em último caso. Né? Por exemplo, alguém que esteja ameaçando a segurança do voo, tenha um surto, ou que seja um criminoso já condenado por um crime grave. Sim, nesses casos extremos, como diz o acordo de 2021, e não à torto e à direito. Então, como fica essa situação? O Brasil está reclamando particularmente desse voo, né? Um voo num avião velho, né? Sem manutenção, sem ar-condicionado, né? Os brasileiros ficaram dentro do avião, presos dentro do avião durante horas no Panamá, num intenso calor, né? Imagina você ficar dentro de um avião algemado, acorrentado pelos pés, né, num calor enorme, todo mundo trancado, né? Isso é desumano, isso não está em acordo nenhum, né? Além disso, tinha 4 crianças dentro do voo que estavam com os pais. O avião teve problema técnico, quase não decola, e chegou em Manaus, aconteceu a mesma coisa, né? Todo mundo trancado num calor amazônico, 4 crianças, todo mundo algemado, aí não dá. Aí um dos que estavam sendo deportados quebrou a porta de emergência, aquela esteira para a evacuação do avião abriu, né? Os presos foram todos saindo e aí isso não pode. Um detalhe dessa história, Heisen e ouvintes, é que o Brasil, para não bater de frente com o Trump, o Brasil está cauteloso em relação ao Trump, né?
o Brasil chama esse avião de avião do Biden. Por quê? Porque esses deportados já estavam na lista do Biden, já não tinham mais recursos para ficar nos Estados Unidos e também eles estavam presos nos Estados Unidos. Esse voo já estava todo planejado. Além disso, o Brasil lembra, né, Itamaraty lembra que são 15 voos por ano, mais ou menos, de deportados. Portanto, nos últimos 3 anos, a gente teve 45 voos e nesses voos havia, sim, gente algemada. Nesses casos, que exigiam a medida. Além disso, há também no acordo que eles ficariam algemados dentro do avião. Esses que são perigosos, esses que são situações extremas. Mas na hora de sair, 20 minutos antes do pouso, as algemas teriam que ser retiradas. Então, para concluir essa história, ontem, o Itamaraty chamou o encarregado de negócios da Embaixada Americana em Brasília, que está fazendo as vezes de embaixador, já que a embaixada está sem embaixador, né? E chamou para perguntar o que aconteceu, pedir explicações, não é? E, além disso, hoje o Lula reúne vários ministros no Palácio do Planalto para discutir essa questão. Mas, atenção, enquanto o Gustavo Petro, da Colômbia, fez pataquada, deu uma de machão, criou um problema e foi derrotado, o Brasil está cauteloso e sendo diplomático. É uma questão de diplomacia, inclusive reconhecendo o seguinte: brasileiro ilegal lá está descumprindo uma lei lá, portanto está cometendo um crime lá. Deportação está dentro do jogo. Tudo bem, e outro desdobramento dessa mudança de política lá nos Estados Unidos, Eliane, é essa decisão de ontem anunciada que o governo Trump suspendeu por 90 dias repasses de fundos americanos para a Organização Internacional para Migrações, que é a agência da ONU que ajuda imigrantes, e isso atinge diretamente imigrantes, especialmente venezuelanos lá em Manaus. Isso atinge não só os venezuelanos em Manaus, mas atinge também o Brasil, porque o Brasil tem essa operação acolhida, que tem esse nome exatamente porque trata dignamente as pessoas, acolhe os imigrantes venezuelanos, mas é evidente que isso não é um problema do Brasil, né? É um problema que vai muito além do Brasil. O Brasil acolhe, mas o problema não é brasileiro, né? Só brasileiro. Então, ontem, o Lula reuniu vários ministérios, assim, de cabeça, eu lembro, Defesa, Saúde, Justiça, Desenvolvimento Social, Casa Civil, até a Polícia Federal, para discutir o seguinte: sem os recursos dos Estados Unidos, como fazer, né, durante esses 90 dias. Então, vai haver, por exemplo, remanejamento de funcionários, gente do Ministério da Saúde que vai ser deslocada para lá, gente do Ministério do Desenvolvimento Social. Ou seja, o Trump está criando um problema dentro do Brasil, né, numa situação que não é exclusivamente brasileira. O Brasil está, vamos dizer, quebrando um galho, acolhendo dignamente os venezuelanos, que passaram a ser um problema regional e até internacional, e não é um problema exclusivamente do Brasil. Eliane, hoje tem reportagem aqui da nossa colega Mariana Carneiro no Estadão, relatando as pressões envolvendo a defasagem dos preços dos combustíveis. A Petrobras é mais uma fonte de preocupação para o governo? Exatamente. E tem a minha coluna também, Heisen. Ah, sim, verdade. Tem também. Coluna, o título da minha coluna no Estadão é A Boca do Jacaré entre preço da Petrobras e preço na bomba aumenta. Ou seja, a boca do jacaré.
O que significa isso? Significa que estão aumentando a margem de lucros, né? Então, conversei com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e ele estava lembrando, né? A Petrobras só aumentou preço em todo o ano de 2024, a Petrobras só aumentou preço uma vez e foi no primeiro semestre. Né? O que justifica, por exemplo, aqui o preço da gasolina no meu bairro ter passado de 5,85, a gasolina comum, de 5,85 para 6,39, né? Reais, né? O que justifica isso? Né? Então, o Rui Costa pondera, e eu concordo. Primeiro, não teve aumento do preço da Petrobras. Segundo, os frentistas não tiveram esse aumento todo de salário. O IPTU também não, vamos dizer, disparou nesse tanto. O que está acontecendo? Está fora de controle. E então a gente tem aí uma situação complexa, complicada, porque é o seguinte: o governo acaba de perder a guerra do Pix nas redes sociais, né, perdeu para as fake news das redes sociais. O governo também está todo enrolado com a questão de inflação de alimentos, e o governo acaba de ter ontem, né, uma pesquisa Quest dizendo que a popularidade da gestão Lula está menor do que a impopularidade. Como mexer na questão dos combustíveis? Aumento de combustível mexe com todo mundo, né? Todo mundo que tem seu carrinho, todo mundo que tem ônibus, todo mundo que tem empresa, indústria que produz, enfim, é sempre muito impopular mexer com preço, mas conviver com o preço defasado da Petrobras, com intervenção na Petrobras, no preço da Petrobras, isso remete ao desastre do governo Dilma Rousseff, não apenas na Petrobras, mas na própria economia. Então, o governo, mais uma vez, está espremido entre a necessidade de liberar a Petrobras, que é uma empresa de economia mista que tem acionistas, e não se meter nisso, não tem intervenção em preço, e do outro lado, sabendo que isso tem um impacto enorme na popularidade dos governantes. Leia-se na popularidade do Lula, que já não está uma maravilha. Então, só para concluir, né, ontem teve essa reunião do Lula com a Magda Chambriard, que é a presidente da Petrobras, com o Rui Costa, chefe da Casa Civil, e com o ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira. E agora a Magda Chambriard, na quarta-feira, amanhã, se reúne com representantes dos acionistas, cobrando medidas, cobrando aumento de preço. Porque, olha só, a gasolina no Brasil está 7,5% menor, mais barato do que no mercado internacional. E o diesel está 15% menor do que no mercado internacional. Isso é antipolítica de preços, e isso caracteriza intervenção política na política de preços da Petrobras, como a Dilma fazia. Então, gente, é um baita abacaxi para o Lula resolver de forma pragmática, mas sabendo que vai bater na popularidade dele e que as redes sociais bolsonaristas são poderosas.